Vamos lá então, gente. Então, boa noite a todos. Vamos dar início então à apresentação do trabalho da turma de marketing turístico sobre marketing, turismo e acessibilidade. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos, né? Agradecer aqui a presença de Priscila, Felipe e Kelly. E eu vou inicialmente abrir a palavra para vocês falarem um pouquinho então com nossos convidados. Priscila. Pri, tá ouvindo? Eu acho que ela tá sem conexão, Felipe. Não me deem mais susto não, gente, pelo amor de Deus. Felipe, quer falar primeiro? Pode ser, professor, sem problemas. Priscila, daí eu vou passar o WhatsApp para saber o que está acontecendo. Voltou. Priscila, consegue nos ouvir? Ela voltou, professora. Mas pode falar, Felipe. Tá ok, então. Então, boa noite, né, pessoal? Primeiramente, agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar com vocês. Tivemos a gravação do podcast na semana passada. Eu estava vendo que vocês já vão até com um bom número, né, já de visualizações do podcast. Isso demonstra esse trabalho que vocês tiverem de estar exatamente buscando, né, a divulgar, buscando fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Então, parabenizo desde já não, o empenho de vocês, né, para a construção, né, do podcast, né, das perguntas que vocês também trouxeram para nós, né, como até nós conversamos naquele dia. Foram perguntas muito bem feitas, perguntas bem elaboradas, né, que nos fez, né, sair um pouquinho, né, daquilo que a gente já tinha pesquisado para buscar um pouquinho mais, para pesquisar um pouco mais e aprofundar. Então, eu espero que todos gostem, né? Eu não sei como é que se todos os alunos daqui são todos do podcast, ou se tem mais pessoas, mais alunos da disciplina, mas desde já, né, que vocês possam, né, gostar. E muito obrigado pelo convite, né? Obrigado, professora, também, por estar com os alunos, e obrigado à equipe. Obrigada, Felipe. Tem só a turma agora, né? Porque depois desse susto da gente, a gente achou melhor só fechar com a turma. Enfim, né? Temos que nos preparar para tudo. Passar a palavra para a Priscila agora. Oi, boa noite a todos. Tá só a turma, né? Mas na certeza de que desenvolveram um trabalho muito bom, como o Felipe falou, as perguntas bastante pertinentes e fez a gente refletir, né? Pensar aí nessa questão da acessibilidade relacionada com o marketing. Então, eu fiquei muito feliz de participar. Participou Felipe e Kelly também, que trouxe um brilho gigante para esse podcast, né, para a gente fazer esse diálogo. E parabenizar mais uma vez a iniciativa da professora com os alunos, né, para trazer essa discussão que é tão pertinente. Né, e muitas vezes a gente, como o Felipe falou, a gente trata mais pela questão da estrutura, né, estrutural, questão de acessibilidade, mas tem tantos outros olhares, né, em cima da acessibilidade, e foi isso que a gente tentou também trazer nesse podcast. A gente também apresentou no podcast o guia, né, de acessibilidade, que foi desenvolvido com o G7, né, então foram 2 projetos de PIBIC, né, então trazendo aí essa questão da acessibilidade das praias de João Pessoa e também do Centro Histórico, né, bem interessante. E a gente também tem um outro livro, que é a série Turismo, né, e Hotelaria, no contexto da acessibilidade. Então, são materiais bastante importantes também para que quem gosta de trabalhar com a questão de acessibilidade, se interessa, né, vão dar uma olhada. E o G7, ele vem desenvolvendo, né, nós temos uma linha da questão da acessibilidade, então vem desenvolvendo muitos trabalhos com essa temática. E esse foi um espaço também para a gente apresentar um pouco do que a gente vem estudando, né. Tem 2 novos projetos, um de PIBIC e um de PIVIC, que aborda a acessibilidade também na praia em Cabedelo, né? Então, são dois projetos que estão em andamento e que futuramente também vai trazer novos frutos de pesquisas para que possam contribuir também com vocês. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Pri. É uma das linhas do G7, né?
Então, nós temos 3 linhas: marketing, gestão, turismo, envelhecimento e acessibilidade, sustentabilidade. E agora vamos entrar com mais 2 linhas, né, de turismo cinematográfico, que Priscila vai coordenar, e da arquiturismo, que Felipe vai coordenar. Então, até inclusive, gente, quem tiver interesse na área acadêmica e quiser participar de um grupo de pesquisa, a gente está com as portas abertas, né? Muita gente tem medo. A gente tem até uma pessoa que entrou agora no grupo, ela já está no mestrado, mas ela tinha medo de participar de um grupo de pesquisa. Então, não tenham, né? É lá que vocês vão aprender a pesquisar. Né? Até quanto mais cedo vocês entrarem, melhor. Para quem quer, claro, seguir uma carreira de pesquisador, de professor. Então, agradecer mais uma vez a Priscila, Felipe e a Kelly. Kelly não quer falar, eu disse ela, se ela quisesse falar, é só ligar a câmera, tá bom? Então, eu vou deixar ela à vontade e respeitar o direito dela. Eu vou passar a palavra a Beatriz, né, que inclusive foi interrompida naquele momento. Beatriz vai falar e depois, se mais alguém da turma quiser falar também, antes da gente começar o podcast, tá aberto. Boa noite, pessoal. A gente vai assistir hoje. Câmera, viu, Beatriz? Ai, não, professora, essa hora eu já tô descabelo, pelo amor de Deus. Eu tô tão penteada. Não, essa hora eu tô só misericórdia. Vai ficar só a minha voz mesmo. Boa noite, gente. A gente vai assistir, né, finalmente o nosso podcast, que a gente desenvolveu conforme as perguntas que cada um preparou. E tivemos a honra de nossos convidados, né, Felipe, Priscila e Kelly, desenvolvendo todo esse assunto. Espero que a senhora goste, professora. Se Deus quiser. Ok. Tem mais alguém, gente, da turma para falar? Não? Pronto. Então, se vocês quiserem dar início, é você que vai abrir, Beatriz? Professora, eu nem sei como faz para... No trabalho, inclusive, que deu errado. Eu nem sei como faz para transmitir o som pelo Meet. Se alguém puder Quem é transmitir. Que sabe da turma, gente? Por gentileza. Deixa eu ver aqui. Ela vai colocar o vídeo ou vai colocar o áudio, Beatriz? Eu ia colocar o link do YouTube, né? Pronto, se for pelo YouTube, você pode abrir o YouTube e aí você vai projetar normalmente, como se fosse projetar o slide, só que você vai, no caso, projetar a página, né, a guia que tem o YouTube. Tá, peraí. E aí, se você tiver de fone, você tem que... Não, acho que vai dar certo. Aí você projeta e vê se o seu som vai pegar. Aí, se o som não pegar e você tiver de fone, você vai ter que retirar o fone para o pessoal poder escutar. Tá, peraí. Felipe salvando aqui, Felipe. Gente, se mais alguém da turma quiser fazer alguma colocação, tá bom? E vejam... Anne já tá indo, tá? Tá dando certo? Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim. Tá tranquilo. Sim. Vamos ver só o som tá. agora. Né? Eu vou ver se com o som, com o fone dá certo. Se não saiu a... Ai, meu Deus, peraí, deixa eu... Fica assim mesmo, cortado? Não sei como é que tá aparecendo para vocês, na verdade. Ah, não, tá... Não, tá direito. Tá direitinho, tá tranquilo. Tá. Só me confirme se tá saindo o som, daí eu reinicio. Da UFPB, da aula de marketing turístico com a professora Adriana Brambila. Saiu o som? Saiu. Sim, tá ótimo. Tá, então tá, deixa eu me mutar aqui. Boa noite, pessoal. Nós somos alunos da UFPB, da aula de marketing turístico com a professora Adriana Brambila. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel do marketing turístico na acessibilidade. Meu nome é Beatriz e nós estamos com 3 convidados muito especiais hoje.
que é o Felipe, a Kelly e a Priscila. E eu queria que o Felipe se apresentasse um pouquinho para a gente. Boa noite, Bia, né? Boa noite aos alunos, né, do curso, né, de hotelaria e turismo, né, que nos escutam. Também todas as pessoas que estão nos escutando e também aos alunos de turismo, né, que estão promovendo esse podcast. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite, poder discutir um pouco, né, sobre acessibilidade, sobre o marketing, trazer um pouquinho dessas ideias para que a gente possa construir juntos, né, esse pensamento. Eu sou de hotelaria, tenho mestrado na área de desenvolvimento e atualmente eu estou fazendo doutorado em turismo na UFRN. Já trabalhei um pouco, né, com um hotel, já estive em campo, na área de eventos, na área de hospedagem. Tenho certeza que esse podcast vai ser muito enriquecedor. Vou deixar meu agradecimento, né, também agradecer à professora Ana Brambila, né, pelo convite de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Felipe. Priscila, você pode falar um pouquinho sobre você também? Oi, boa noite. Primeiro já quero agradecer também o convite da professora e dos alunos em participar desse podcast. É sempre bom a gente trocar ideias, né, e sobre um tema bastante importante, não só dentro da academia, mas sim essa discussão na academia para levar para a parte prática, né? E eu tenho contato com a questão da temática acessibilidade já no curso de hotelaria aí na UFPB. Então, meu nome é Priscila Mello, eu sou formada em contabilidade e hotelaria na UFPB, fiz o mestrado em turismo e hotelaria na UFPE e atualmente eu faço a graduação em turismo na UFPB e o doutorado na Univale, né, em Santa Catarina, e também estou como docente da FURB, no Rio Grande do Sul. Eu não atuei na hotelaria, mas na questão de eventos, na organização de eventos, e também tem muito a ver com a questão da acessibilidade. Tanto a acessibilidade estrutural, comunicacional e atitudinal. Então, eu agradeço realmente o convite em participar desse podcast, ideias com os alunos de hotelaria e de turismo e os demais que estão escutando também o podcast. Perfeito, Priscila, muito obrigada. Kelly, fala um pouquinho sobre você, seja muito bem-vinda. Pessoal, boa noite. Agradeço o convite, né, por estar debatendo nesse assunto, né, que é acessibilidade, um tema bastante pertinente para nós, pessoas com deficiência, e agradeço o convite. E sou formada, né, em hotelaria, e atualmente hoje estou como voluntária, né, no grupo de pesquisa, estudo em turismo, do G7, né, da UFPB, e atuo na parte administrativa. E, né, para quem... Preparamos algumas perguntas para desenvolver todo esse assunto de hoje. Vamos iniciar com a pergunta do Alisson, que ele pergunta por que a acessibilidade precisa fazer parte no plano de marketing? Bom, a pergunta é muito boa, né, do Alisson. Eu acho que para que realmente nós possamos dar início a essa conversa sobre essa relação de marketing e de acessibilidade, é uma pergunta que tem total relevância, né, e ligação, porque quando nós olhamos a acessibilidade, nós sabemos que a acessibilidade ela está ligada, na verdade, a um determinado público e ela busca exatamente essa inclusão de pessoas com deficiência. E aí nós, né, teremos esse conceito, né, de pessoa com deficiência, como a Priscila foi falando, que ela vai além, né, da questão visual, da questão física, mas existe, né, outros tipos de deficiência, até da questão física, mas existe, né, outros tipos de deficiência, até mesmo hoje, a própria questão da mobilidade reduzida, né, que não é uma deficiência, mas ela se encaixa, né, dentro desse
digamos, dentro desse debate também. Então, a acessibilidade ela vai reunir, né, todos esses grupos. E o marketing, né, que surge como essa ferramenta tão importante dentro das organizações, né, no processo de atrair as pessoas, né, de tentar entender, tentar definir público-alvo, né, tentar atender essas expectativas. Né, o marketing também que tem aí, nunca se tem um conceito, né, o marketing que apresenta também diversos conceitos. Mas vindo diretamente para a pergunta, né, do Alisson, é quando nós falamos, né, que ela precisa estar no sentido de quando nós pensamos, né, em fazer um plano de marketing, seja de um atrativo turístico, seja de um empreendimento hoteleiro, nós precisamos ela precisa estar no sentido de quando nós pensamos, né, em fazer um plano de marketing, seja de um atrativo turístico, seja de um empreendimento hoteleiro, nós precisamos exatamente fazer um levantamento, né, de todas as características, todas as necessidades. E aí, quando eu coloco esse tópico, é importante, porque eu vou começar a entender esse ambiente, vou começar a entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, se tem necessidade, se não tem, como é que eu posso, né, mitigar esse problema. Então, a partir do momento que coloco isso como algo necessário e algo que eu preciso elencar, faço com que, primeiramente, que eu não esqueça, né, que não passe despercebido, mas também isso vai me dar mais realidade, né, e vai ampliar esse meu plano de marketing, né, nessa identificação mas também isso vai me dar mais realidade, né, e vai ampliar esse meu plano de marketing, né, nessa identificação do meu público-alvo, nessa identificação dessas características, naquilo que eu preciso realmente dar atenção, naquilo que realmente eu preciso tanto mitigar, mas também tudo aquilo que eu preciso potencializar, né? Porque o plano do marketing ele visa isso, ele busca exatamente isso. E aí, a partir disso, eu consigo também ter essa visão. E aí, só pegando, né? Nós temos inclusive, né, a ferramenta, que provavelmente creio que vocês já tiveram, né, contato, que é a ferramenta da análise SWOT, que exatamente ela é muito propícia a exatamente mostrar esse tipo de diálogo. Então, se dentro da minha análise SWOT, que é uma das ferramentas, né, que eu posso utilizar para um plano de marketing, se eu já tenho essa preocupação com acessibilidade, então eu já vou para um plano de marketing. Se eu já tenho essa preocupação com acessibilidade, então eu já vou, né, ter um olhar diferente. Eu vou olhar o atrativo diferente, né? Eu já vou tentar localizar, tentar identificar esse aspecto, né, que é importante, que deve ser considerado, né? Que a gente não está falando apenas de uma característica que seria a superficial, mas não, a gente está falando de fato de uma necessidade, né? A acessibilidade ela se comporta como essa necessidade, como existem também outras coisas, mas ela acaba entrando como essa necessidade e ela pode proporcionar exatamente essa visão dentro do plano de marketing para que assim a pessoa que está encarregada, né, a pessoa que é responsável por fazer esse plano, ela consiga, né, de uma forma mais a pessoa que está encarregada, né, a pessoa que é responsável por fazer esse plano, ela consiga, né, de uma forma mais fiel, né, colocar informações e oferecer, né, seja ele para o seu contratante, seja ele para o hotel que ele está trabalhando, uma resposta mais satisfatória, né, um plano mais seguro, porque é muito comum, às vezes, nós percebermos que existe essa falha dentro do plano de marketing. E aí isso vai atrapalhar um pouco mais à frente, né, no processo de divulgação, até mesmo para vender, porque às vezes um turista ele pode entrar em contato, né, um cliente ele pode entrar em contato com a empresa. E muitas vezes as pessoas elas são pegas de surpresa. Mas se ela consegue identificar isso, com certeza ela consegue aí já um grande passo, né? Nesse quesito. Mas se ela consegue identificar isso, com certeza ela consegue aí já um grande passo, né? Nesse quesito. E aí eu deixo aberto, não só, né, para as meninas, se elas quiserem comentar, mas também se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso,
Sim, Felipe, o que você falou é super pertinente, né? E mais assim, para complementar, para trazer assim para um exemplo, o que a gente percebe é a internet, né, ela revolucionou a forma das pessoas acessarem a informação. Hoje, qualquer dúvida que a gente tem, corre logo para o Google, né? Tudo que a gente quer saber, está com alguma dúvida, a gente vai para a internet para buscar essa informação. Dentro desse contexto, a comunicação online, ela se torna também um meio importante para as empresas, né, para os empreendimentos, que se conectam com o seu público. E o que não se sabe é dos sites, eles podem, nesse momento, estar offline para uma quantidade significativa da população, né? Apenas 1% dos sites brasileiros, eles hoje são acessíveis. Ou seja, o conteúdo é estruturado e adequado para essas pessoas com deficiência, para que elas possam acessar. Por isso que preparar esse plano de marketing, né, dentro de um empreendimento, incluindo as boas práticas de acessibilidade digital, descrevendo as imagens e disponibilizando legendas nos vídeos, por exemplo, ela é extremamente importante. Isso aí, além de aumentar o fluxo, né, essa movimentação das pessoas nos sites, conhecendo esse empreendimento, ele faz também com que as pessoas com deficiência elas se sintam mais acolhidas. O que também pode ser um diferencial competitivo em relação aos concorrentes que não realizam esse tipo de ação. Então, esse plano de marketing, quando é bem estruturado para conhecer o seu público-alvo, para poder ampliar também, incluindo essa questão das boas práticas de acessibilidade digital, ela acaba agregando um novo público, né? Então, ela não exclui, ela, na verdade, ela agrega. Eu acho que isso é o que as empresas deveriam fazer. Em alguns pontos, né, algumas empresas também acabam acatando esse plano de marketing, incluindo essa acessibilidade. Claro que aí vai depender também da própria sensibilidade do gestor, né, de perceber essa necessidade. Mas eu acredito que realmente o plano de marketing, incluindo a acessibilidade, ela traz benefícios e se torna realmente um diferencial competitivo para os empreendimentos, além de incluir nesse campo também. Perfeito, muito obrigada, Felipe e Priscila. Como vocês falaram de acessibilidade digital, eu queria puxar para a pergunta do João Cavalcante, que ele diz assim: o marketing nas redes sociais é imprescindível para quem deseja se comunicar com seu público. Tendo isso em mente, as principais plataformas de comunicações atuais oferecem ferramentas eficientes em seus aplicativos ou sites, para que empresas e instituições consigam se comunicar com seu público, independentemente das deficiências ou limitações que possuem. Quais plataformas se destacam em oferecer as melhores ferramentas de acessibilidade digital? Ótimo. Acho que complementa realmente a primeira pergunta, né? E essa questão da acessibilidade digital, ela é a capacidade de um site de ser flexível. Inicialmente, essa questão da acessibilidade, ela agrega também a gestante, a idosos, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, não é só a questão de infraestrutura de um local, mas a questão da acessibilidade comunicacional, atitudinal, e também envolve outras pessoas, né, como os próprios idosos, gestantes, entre outras pessoas que têm alguma limitação. Então, um site acessível, né, com conteúdo, ele pode ser aproveitado integralmente, né, voltando para a pergunta do João Cavalcante. E o resultado disso, né, é que os sites com acessibilidade, realmente, ele tem portas abertas para um público que tem uma quantidade significativa, né. Pesquisas apontam aí que existe mais de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. Tem facilitar essa navegação para as pessoas com alguma deficiência, também inclui a questão dos idosos que precisam de uma atenção. O site acessível, ele naturalmente, ele é mais acessado, né, e permite aí um público maior
que um público maior utilize esse site. Porém, né, muitos sites, eles ainda não asseguram a acessibilidade para que as pessoas com deficiência consigam acessar. Né? Por exemplo, existe ainda uma carência de oferecer uma descrição de imagens, prestar atenção na questão do contraste de cores, que isso é importante, né? Para quem tem baixa visão. Então, a questão existem algumas barreiras que devem ser discutidas, e essa questão das cores, o contraste de cores, né? Por exemplo, no site, que é o que a gente importante, né? Para a pessoa que tem baixa visão, ou daltônica, então são pontos que devem ser levados em consideração. E também a questão de legendas, as libras, entre outros. Nesse ponto, eu não sei se o Felipe quer comentar, mas eu gostaria também de que, se Kelly poderia falar um pouco mais sobre a temática, sobre a sua experiência e vivência com essas plataformas. Então, a gente ainda, né, vê uma carência assim, muito grande ainda com a questão dos sites. Tem uns que até oferecem assim, acessibilidade. Não sei se vocês, quando entraram já no site, logo no início mesmo, na primeira plataforma, na inicial, ele já oferece assim, acessibilidade. E geralmente, né, não tem, é só nome. Então, ter cuidado também com muitas informações e também e de ter poucas informações, né? Ser balanceado. Nem tem muito, mas também pouco demais também não. Questão de vídeos, se tiver algum vídeo de algum local turístico ou de alguma área assim, do hotel que eles, né, queiram enfatizar mais, chamar atenção. E geralmente as pessoas com deficiência, elas vão muito por questão do marketing, né, que nós falamos boca a boca, né, que eu acredito que seja o marketing viral. E geralmente, né, quando eles passam por essa experiência, as outras pessoas com deficiência, antes de ir, né, procura ter essas informações, além de procurar no site com deficientes, pelo menos procuram enfatizar muito isso, né? E geralmente quando a gente fala em acessibilidade, principalmente em hotéis, para eles, né, geralmente quando eles colocam que é acessível o hotel, é só porque tem um quarto que é no térreo ou que tem um banheiro adaptado. E a gente sabe que a acessibilidade não é só isso, né? A acessibilidade vem desde o início, que assim que a gente entra em contato com a pessoa que vai fazer a reserva, que justamente é a questão da acessibilidade comunicacional. Então, assim, eles precisam realmente avaliar essas questões. Claro que a gente também não vai generalizar, né? Realmente, assim, que tem alguns que procuram, ou as pessoas que têm qualquer outro tipo de limitação estão cada dia mais procurando hotéis acessíveis, estão procurando pontos turísticos que seja realmente, né, que tenha acessibilidade nos locais. E eles têm que, né, avaliar esses pontos para justamente aquelas pessoas que forem para aquele destino, para aquele determinado hotel, realmente fazer um marketing, né, daquela localidade, daquele empreendimento. Bom, sou o João Cavalcante, o dono da pergunta, qual vocês estavam discutindo. Bom, como foi falado, é ínfima a quantidade de sites que oferecem uma real acessibilidade, mas se pensarmos em grandes plataformas de comunicação, plataformas que têm muito acesso de pessoas, para todo o público que possuem uma deficiência, e dentre essas que possuem ferramentas destinadas a pessoas com deficiência, quais são as que se destacam, quais são as que possuem as melhores ferramentas
Ou vocês acreditam que ela realmente não oferece uma acessibilidade tão completa assim como elas, ou se elas realmente não tentam oferecer essa acessibilidade às pessoas? Então, João, hoje em dia, né, a tecnologia está cada dia, né, crescendo, cada dia avançando mais. Então, pelo menos as redes sociais que eu, né, tenho mais contato, como Facebook, Instagram, YouTube, acredito que hoje melhorou bastante a questão do Facebook. Que não conseguia ler bem, ou que não conseguia distinguir o que tinha na imagem. Enfim, foi melhorando a cada dia mais, né? Mas ainda assim, ainda é necessário, né, que ainda venha melhorar bastante. Melhorou, claro, né? Com o avanço, o crescimento, né, da tecnologia, melhorou bastante. Onde antes a gente não tinha nem acesso a essas informações, né? E hoje a gente, né, pôde saber o que estava descrito naquela imagem, ou quando o pessoal colocava alguma foto descrevendo aquele ponto turístico, onde o e-book alguns descreve algumas coisas assim bem básicas, né? E pelo menos muita gente já está fazendo isso. Isso vem aumentando cada dia mais. Eu não posso falar tipo do Twitter, né? Porque eu não utilizo. Mas o Instagram e o Facebook, o WhatsApp, o Telegram, pelo menos para pessoas com deficiência visual, ainda é muito inacessível, né? Ainda precisa ser melhorado muito, né? Principalmente porque é um aplicativo que cada dia vem crescendo, aí cada dia as pessoas vêm utilizando mais e ainda, né, precisa fazer alguns reajustes na questão do aplicativo do Telegram. Pessoal, ele disponibiliza de bastante opções. É possível, eu acho que o Instagram ele traz muitas ferramentas possíveis de inclusão, né? Porque você pode usar a voz, você pode usar o texto, você hoje, inclusive no feed, como a Kelly falou, existe uma parte de autodescrição que você pode descrever ali a sua imagem para que tenha, para a pessoa que vai aí, né, acessar, tenha essa leitura. No teu próprio stories, né, no teu próprio feed ali, você pode postar um vídeo com fala e automaticamente você pode gerar uma legenda. Então, eu acho que das plataformas, né, ela traz assim, ela traz muitas possibilidades. Só que eu acho que o mais importante, né, não é nem a plataforma, obviamente, que ela precisa possibilitar isso, né, ela ser esse intermediário, mas eu acho que a pessoa que está por trás utilizando essa plataforma, não é nem a plataforma, obviamente, que ela precisa possibilitar isso, né, ela ser esse intermediário, mas eu acho que a pessoa que está por trás utilizando essa plataforma. Porque, por exemplo, se uma coisa hoje que eu percebo bastante no Instagram, e, né, antes as pessoas não utilizavam, né, nos stories, elas gravavam os stories e, por exemplo, né, falando alguma coisa, mostrando alguma coisa, mas não tinha texto, né? O texto ele não existia, que é uma possibilidade de uma alternativa, né, de acessibilidade. Então hoje começa, né, já as pessoas começam a fazer isso, não começam a utilizar. Então vejam, essa questão de colocar texto, ela não é uma coisa que é recente. As pessoas que estão se meio que atualizando. Então a plataforma ela já tinha algumas formas, né? Mas acho que é exatamente o que é necessário, né? Meio que atualizando. Então a plataforma ela já tinha algumas formas, né? Mas acho que é exatamente o que é necessário, né? A gente elencar uma plataforma, né? Mas como a Kelly, né, já colocou algumas, porque eu acho que a pessoa, né? Quem está utilizando aquela plataforma
ela precisa tentar, né, utilizar das formas, né, que se tem, que às vezes tem, mas que as pessoas não utilizavam, ou, né, negligenciavam, ou às vezes não queriam, né? E aí até pegando essa questão da plataforma, a gente percebe até como a Kelly falou, até os próprios sites, nós percebemos que hoje pouco site, eu estava até dando uma verificada, né, nos sites, eu percebi, por exemplo, que tem sites que são mais públicos, que já tem, né, já contém essa questão da acessibilidade, você consegue ali manusear, mas tem site de empresas como hotéis, por exemplo, já não consegue. Porém, quando você vai realmente para a questão da acessibilidade, você consegue ali manusear, mas tem site de empresas como hotéis, por exemplo, já não consegue. Porém, quando você vai realmente para a questão do Instagram, Facebook, você já tem mais, né, opções, então você consegue. Então, se o empreendedor ele quer utilizar essas ferramentas, ele consegue ter muitas formas, né, de utilizar exatamente para alcançar. Só que aí o que eu friso, né, mas baixa esse papel dessa pessoa que entende essa necessidade e consegue utilizar nessa plataforma da melhor forma possível. Muito obrigada, pessoal. Puxando justamente para essa questão de comunicação, é uma dúvida do Antônio. Quais são as estratégias do marketing para se comunicar com as pessoas com deficiência visual e auditiva? Obrigado, né, Antônio, aí pela pergunta. Quando ele fala nessa questão da comunicação, creio que ele está atrelando muito a questão da propaganda, né? Porque quando nós pensamos em estratégia de marketing, existem diversas, né? Mas quando ele especifica essa questão da comunicação, eu vou entendendo que ele quer exatamente fazer esse paralelo dessa forma de promoção, de divulgação, diretamente frente a isso. Eu vou, né, puxar esse ponto, mas caso o próprio Antônio ele queira, né, fazer alguma consideração, né, ou até mesmo, né, Bia ou os demais, tá, vocês podem ficar à vontade. Inclusive também a Kelly, depois ela pode contar um pouquinho da experiência dela. Quando nós falamos de comunicação para pessoas com deficiência, está muito ligado ao que nós já estávamos falando na outra, né? Lembra lá do que nós falávamos nesse processo de comunicação? Porque nós falamos de comunicação, nós falamos de quê? De promoção, né? Que está dentro dos pages, né? Do marketing, né? Dessa promoção. E visa o quê? A promoção ela visa exatamente essa comunicação direta e de promoção, né? Que está dentro dos pages, né? Do marketing, né? Dessa promoção. E visa o quê? A promoção ela visa exatamente essa comunicação direta e eficaz e eficiente com uma pessoa que eu quero atingir. E quando realmente nós colocamos a pessoa com deficiência visual, né, e com a deficiência auditiva, preciso buscar, incluir tudo aquilo que a gente foi falando na outra pergunta, né, buscar no meu processo, nos meus canais de divulgação, esses elementos que eu consiga me comunicar. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, tem uma empresa quer fazer uma divulgação. Eu vi um vídeo esses dias sobre isso. Era uma divulgação de um destino. E aí ela quis retratar a beleza, retratar os atrativos. Só que o que foi criado? Foi criado um vídeo e foi utilizado uma trilha sonora. Então veja, para quem está vendo, você está tendo, né, ali você está experimentando. Foi criado um vídeo e foi utilizado uma trilha sonora. Então veja, para quem está vendo, você está tendo, né, ali você está experimentando a sensação, a visão, né, você está vendo as imagens e você está ouvindo aquele fundo musical. Mas se a gente traz esse questionamento, né, para uma pessoa com deficiência visual, ela só vai ouvir a música, ela não vai conseguir entender, né, o que está se passando naquele vídeo, né? Então por isso que essa comunicação de pensar, ok, eu vou fazer um vídeo que eu quero divulgar, eu quero chamar a atenção, eu quero chegar até, né, um cliente, né, a uma pessoa, então eu quero divulgar. Eu vou pensar, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma autodescrição? Eu posso, por exemplo, utilizar um vídeo com imagem, mas que tenha uma narração, por exemplo, que seria mais interessante isso fazer. Eu posso fazer uma autodescrição? Eu posso, por exemplo, utilizar um vídeo com imagem, mas que tenha uma narração, por exemplo, que seria mais interessante, porque a pessoa que vai estar vendo aquele vídeo, se ela tem deficiência visual, ela vai conseguir naquele momento ouvir. Aí a mesma coisa aplica para a questão auditiva, né?
vamos, por exemplo, colocar legenda, como eu falei, né? Por exemplo, no Instagram. Hoje nós percebemos essa mudança, né? O marketing digital, como ele está tão forte hoje no Instagram e as pessoas vão buscando a cada dia mais entender a plataforma, nós percebemos que a legenda, ela meio que ela entrou, mas ela entrou com qual foi a preocupação? Era que as pessoas, porque tem muitas pessoas que utilizam o Instagram, só que elas não ligam, né, às vezes o áudio. Então, colocar a legenda muitas vezes faz com que a pessoa, pelo menos, ela criar o interesse, ela vai com pessoas que utilizam o Instagram, só que elas não ligam, né, às vezes o áudio. Então, colocar a legenda muitas vezes faz com que a pessoa, pelo menos, ela criar o interesse, ela vai cuidar na sua publicação e vai tentar ver. Então, veja, algo que desceu, na verdade, para tentar aprender a atenção, mas que, na verdade, é uma forma de inclusão. Uma forma muito simples, mas que tem total efeito, porque para uma pessoa que tem problema auditivo, se, por exemplo, uma empresa ela quer investir no marketing digital, através do Instagram, por exemplo, né, criando seus posts, ela começa a colocar uma série, né, de vídeos, mas se não há, a pessoa que está vendo ali não consegue identificar qual é o meu produto. Qual é o meu produto, o que é que ele tem, o que é que ele me oferece. Eu colocaria esses pontos, né? Esse ponto realmente dessa comunicação. Qual é o meu produto? Qual é o meu produto, o que é que ele tem, o que é que ele me oferece. Eu colocaria esses pontos, né? Esse ponto realmente dessa comunicação, de pensar o que nós já temos e como utilizar, né? Nesse processo de incluir essas ferramentas que nós já temos. Para que a gente realmente tenha essa comunicação efetiva com essas pessoas. A Áurea tem uma dúvida sobre o marketing nas empresas, né? A Áurea diz assim: quando se fala em marketing para algumas empresas, certamente não vem em mente o marketing inclusivo. Qual a maior dificuldade em implantar esse novo meio de comunicação com o público das empresas? Em João Pessoa, existe algum exemplo físico ou digital que tenha tido êxito entre o público-alvo? Quando se fala em passeios turísticos, qual a melhor forma de inclusão? Também tem muito a ver, né, com uma outra que também traz essa questão, né, da comunicação, né? A pergunta é qual seria essa maior dificuldade, né, em implantar um novo meio de comunicação com o público das empresas. O que eu colocaria exatamente é essa carência de consciência, não é carência, na verdade é a consciência, né? Por exemplo, vamos pensar, quando nós pensamos hoje, né, quando vocês pensam em acessibilidade, muitas vezes nós nos limitamos, né, como nós falamos, à infraestrutura. Então, muitas vezes, as pessoas que estão à frente, que estão pensando os empreendimentos, ou estão pensando algum atrativo, né, algum equipamento turístico, eles também têm essa ideia. Então, a ideia fica muitas vezes nessa parte da infraestrutura. Então, eu diria que a maior dificuldade realmente implantar, né, esse novo meio de comunicação é exatamente essa. Eu diria que a maior dificuldade realmente implantar, né, esse novo meio de comunicação é exatamente essa sensibilidade das pessoas que estão à frente e além da estrutura, e além de promover rampa, e além de promover. Isso é o básico, né? Digamos, essa é a nossa tarefa de casa. Eu preciso ter esse tipo de infraestrutura. Mas e além disso, né? Muitas vezes, acho que isso é muito notório quando nós andamos, ou quando nós visitamos. Eu creio que você já deve ter tido alguma visita nesse tempo que vocês estão estudando, e vocês percebem muitas vezes isso, né? Que a acessibilidade muitas vezes ela fica ali, na infraestrutura. Ela não permeia toda a gestão, ela não permeia todos os setores, a comunicação entre todas as pessoas, permeia toda a gestão, ela não permeia todos os setores, a comunicação entre todas as pessoas no atendimento, ela fica muito centrada nisso. E aí, né, tem essa segunda pergunta, né, que ela fala que se existe algum caso, né,
um exemplo físico no digital que tenha êxito entre o público-alvo. Bom, em João Pessoa, né, eu vou até passar para Kelly. Acho que Kelly talvez, não sei se ela vai conhecer algum caso mais específico, né, que tenha tido êxito, né, em João Pessoa, Kelly ou a Priscila. Se algum caso, eu acho que a Paraíba em si, né, assim, quando nós olhamos para o turismo da Paraíba, a gente já começa a perceber que a acessibilidade ela já começa a ser uma inquietação mais forte agora. Então nós percebemos que já começa a ser uma inquietação mais forte agora. Então nós percebemos que começa esse movimento, né, de entender esses espaços, de começar essa modificação, né? Então eu diria que talvez um local que fosse exemplo, eu acho que talvez a Priscila ela consiga falar melhor. Ela fez alguns estudos, ela pegou essa parte mais turística, talvez ela consiga, né, trazer um local. Eu diria que, digamos que estamos nesse processo, né, de modificação. Acho que, né, poderia ser um caso com muito êxito, mas eu acho que cada caso tem suas particularidades e está também tentando, né, ainda está esse processo mesmo de buscar, de tentar aprender e tentar incluir. Felipe, concordo contigo. Eu acho que a maior dificuldade... Esse processo mesmo de buscar, de tentar aprender e tentar incluir. Felipe, concordo contigo. Eu acho que a maior dificuldade, o que eu percebo, é justamente esse engajamento, por exemplo, dos gestores, né, de compreender essa necessidade de ampliar essa acessibilidade, não só para a questão de infraestrutura, que foi o que Kelly trouxe, né, agora há pouco para a gente, que quando chega, por exemplo, no meio de hospedagem, as pessoas acreditam que a acessibilidade é ter um quarto mais amplo, né, a rampa, o piso tátil, que é também, mas não é apenas isso, né, vai além da infraestrutura, mas no próprio atendimento, na comunicação. Então, falta ainda um maior engajamento desses gestores com sua equipe, né, para poder ter essa maior acessibilidade para essas pessoas. O Felipe falou da questão dos exemplos. Eu fiz o meu TCC, né, e eu fiz, na verdade, um PIBIC sobre acessibilidade nas praias de João Pessoa, e o meu TCC foi um recorte desse PIBIC. Então, eu analisei essa questão da acessibilidade nas praias de João Pessoa, e as mais acessíveis são as praias urbanas, Cabo Branco e Tambaú, a qual a gente consegue perceber um maior engajamento de políticas públicas para a questão da acessibilidade. No entanto, né, apesar dessa acessibilidade em piso antiderrapante, trepidante, a gente percebe também ausência em outros pontos, por exemplo, o acesso um estacionamento mais acessível. Há, sim, uma acessibilidade na questão da sinalização, né, mas existem outros pontos que não. Então, não posso dizer, né, por exemplo, que essas duas praias que eu mencionei agora, elas são totalmente acessíveis, mas também não posso negar que há uma iniciativa, né, do setor público em tentar trazer um pouco mais de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Né? Então, eu acho que é um ponto que eu sempre venho discutindo muito, né, também faço parte do G7, do grupo de pesquisa, e as minhas pesquisas no G7 geralmente se direcionam para essa questão da acessibilidade. É algo que eu venho trazendo dessa questão de não negar também as iniciativas. Estamos a passos curtos, né, da questão da acessibilidade, mas como Kelly também falou, a gente não pode negar que vem tendo um avanço, né? Passos curtos, mas estamos tendo essa questão de um avanço com relação da acessibilidade. Mas quando se trata de meios de hospedagem, por exemplo, a gente ainda percebe
E essa acessibilidade muitas vezes ainda é voltada para a parte estrutural. É verdade, Pri. E eu, assim, avaliando, né, ainda assim, a maior dificuldade para os gestores, eu acredito que seja a questão de investir, sabe? Ter um certo receio de investir, porque, querendo ou não, para investir em acessibilidade é caro, a gente não pode negar que é fácil, é difícil, mas a gente vê antigamente, as pessoas com deficiência não tinham essa liberdade. Eles viviam dentro de casa, trancado, ou dentro de uma instituição, né? Não tinha essa liberdade que hoje, né, nós temos. Então, hoje as pessoas com deficiência estão procurando bastante, né, locais, né, acessíveis, onde eles possam ter essa autonomia, né, de ir e vir sem precisar tanto, né, de ter aquela pessoa o tempo todo ao seu lado, de estar sempre com um acompanhante, de ter essa liberdade, né, essa privacidade. Então, acredito que de ter acessibilidade. E a gente vê que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência, né? Como bem a Priscila já colocou, que tem pessoas idosas, né? Pessoas grávidas e outras pessoas que têm outras limitações, né? Então, os gestores têm que ter esse olhar aí, né, para acessibilidade e cada dia, né, investir, nem que seja um pouco no seu empreendimento ou naquela localidade. A gente vê também a questão da praia, como a Priscila colocou. Hoje, né, já está bem avançado na questão de acessibilidade, tem um piso tátil, tem algumas rampas, né? Mas, né, a gente também não pode dizer que é totalmente acessível. Desculpa, pode falar, Priscila, depois eu falo. Não, eu ia pegar a fala da Kelly, que eu achei bem pertinente, interessante para os alunos, né? Para todos, né? Para nós. É que quando ela fala essa questão de se você for empreender, né? Então, nós que estamos nos formando em hotelaria, em turismo, qualquer outro curso mais direcionado aí para a nossa área da hospitalidade, é importante que tenhamos essa visão crítica, né? A gente sabe que o mercado, ele visa o econômico, né? O giro, né, da economia, lucro, né? Faturar. Mas nós, quando saímos da universidade, nós temos uma formação mais crítica. Então, parte da nossa formação, da nossa obrigação mostrar esse outro lado. Sim, o meio da hospedagem, ele tem que gerar lucro, mas também é um ambiente de hospitalidade, na qual nós temos que servir bem, receber bem. Então, eu acho que foi bastante pertinente o que Kelly falou, que mostra a importância, a nossa importância dentro do curso, quando saímos também para a questão do mercado, de mostrar esse lado mais crítico da necessidade de inclusão, de dar acessibilidade, de outros pontos, né, que o curso apresenta. Então, acho que é interessante pontuar isso, né, para que a gente pense realmente na nossa formação, no que estamos fazendo e no que podemos propor para o mercado futuramente, quando formar. Só, né, complementando um pouco mais, e acho que tem muito a ver com a última pergunta que a Bia fez, né? Que quando ela perguntou exatamente, né, quando se fala em passeio turístico, né, qual a melhor forma, né, de inclusão? E até pela fala, né, que tanto Kelly como Priscila que colocaram,
E qual seria então essa melhor forma? Realmente a melhor forma é que os empreendedores, os planejadores, né, as pessoas que estão à frente, pensem sempre em, eu acho que dois pontos muito importantes, né, que é a segurança e na autonomia, né, como o Califão falou. É que as pessoas com deficiência querem ser livres, querem se sentir livres e seguras, né? Eu acho que são dois pontos que são muito importantes. Então, quando nós falamos nesses passeios turísticos, que nós pensamos nessa melhor forma de incluir, isso é exatamente isso, a gente pensar os passeios turísticos para que ofereçam a pessoa com deficiência uma segurança nesses passeios turísticos, que nós pensamos nessa melhor forma de incluir, isso é exatamente isso, a gente pensar os passeios turísticos para que ofereçam a pessoa com deficiência uma segurança para que ela possa usufruir, né, dos serviços, ela possa usufruir, né, dos equipamentos, das atratividades, e que ela possa se sentir livre para que ela possa escolher, né, decidir. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa, né, pegando o exemplo de Priscila como praias, né, eu fiz um trabalho com as navegações, né? Aqui em João Pessoa nós temos as embarcações, né, que ficam ali em Tambaú, né, que vai para os Seixas, que vai para Picãozinho, acho que vocês conhecem. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer esse passeio, mas se vocês forem, né, nós fizemos uma pesquisa e nós fomos acompanhando, né, tipo assim, porque nós queríamos exatamente ver que toda a execução, estamos a perceber a dificuldade, mas se vocês forem, né, nós fizemos uma pesquisa e nós fomos acompanhando, né, tipo assim, porque nós queríamos exatamente ver que toda a execução, estamos a perceber a dificuldade. Foi como ela colocou, nós temos ali na calçada, né, nós temos toda uma adaptação, só que no espaço entre, né, ali a areia, né, para que você chegar ao mar, você não tem, por exemplo, de repente, uma passarela que pudesse ser construída de uma forma também, né, sustentável, pensando nisso, para que uma pessoa possa ter acesso. Você precisa da embarcação também, um outro problema, né? Até para pessoas com mobilidade reduzida, eu via isso muito, tinha muitos idosos que iam fazer o passeio, a embarcação era muito distante, a escada era muito íngreme, né? As pessoas tinham dificuldade para subir. Então, quando a gente pensa nessa melhor forma, a gente pensa nessas duas e a gente também tem que levar em consideração a inovação, porque as pessoas tinham dificuldade para subir. Então, quando a gente pensa nessa melhor forma, a gente pensa nessas duas e a gente também tem que levar em consideração a inovação, porque às vezes são processos, são coisas assim simples, né, que fariam total diferença. De repente, pensar ali exatamente numa passarela, como eu disse, né, que não agredisse ao meio ambiente, né, vou pegar um pouquinho aqui da minha área, mas de repente a gente poderia pensar em uma passarela que hoje existe muitas formas de fazer essa passarela de uma forma mais sustentável, né, que não agrida tanto o meio ambiente como a questão visual, né, no caso não cause nenhum impacto. Então poderia sim ter uma rampa para que tenha acesso, né, ou alguma forma para possibilitar esse embarque de uma forma mais segura e de uma forma mais livre, uma forma para possibilitar esse embarque de uma forma mais segura e de uma forma mais livre, né, para as pessoas com deficiência. Eu acho que esse seria, né, um dos, né, eu acho que eu diria os três, né, assim, necessário se pensar, né, e um outro ponto também, que eu lembrei agora, que eu acho importante também, a questão da atitude. Eu acho que oferecer também essa atenção é um outro ponto também e se faz muito presente. É para que também, né, você não tenha você tenha toda a infraestrutura, mas aí quando você chega no atendimento, você percebe que aquela pessoa ela não está preparada para lidar com aquilo. Então eu colocaria esses pontos, né, para realmente para essa pergunta que a Áurea colocou. A questão da Áurea, né, levantou muito a questão relacionada a esses pontos, né, para realmente para essa pergunta que a Áurea colocou.
A questão da Áurea, né, levantou muito a questão relacionada à infraestrutura. E nós temos muitos pontos turísticos que são patrimônios históricos culturais. E é justamente a pergunta do Narciso, né? Muitos edifícios tombados pelo governo como patrimônios histórico-cultural não podem ser alterados e muitas vezes, devido a isso, tem a acessibilidade limitada. Pensando nisso, lugares com maior acessibilidade têm maior potencial publicitário e o marketing pode ajudar a implantar a acessibilidade nesses locais? Para essa pergunta, né, do Narciso, eu compreendo os locais mais acessíveis, eles podem ter uma procura maior por parte dos turistas, né, por exemplo. O marketing, por meio da promoção, ele pode... e os que não têm acessibilidade, devido à impossibilidade de alterar a estrutura, uma vez que o patrimônio histórico ele é tombado, né, e não permite mudanças, o que se pode fazer são adaptações possíveis, né, que não altere a infraestrutura, mas que contribua para uma melhor experiência do turista. Nesse sentido, quando há possibilidade de reestruturar esse ambiente, é possível investir no marketing, apresentando esse diferencial. Então, a gente vê realmente que muitos pontos turísticos, né, que envolve a questão do patrimônio histórico, cultural, realmente a acessibilidade, ela dificulta um pouco o acesso de pessoas com algum tipo de deficiência. No entanto, há possibilidade, sim, de fazer algumas adaptações, e algumas igrejas, por exemplo, elas utilizam essas adaptações para poder atender a esse público. Por exemplo, a igreja, uma igreja antiga, geralmente você não vai encontrar rampas, mas sim escadarias. Por quê? Porque antigamente não havia essa preocupação, né? Mas com o passar do tempo, observou-se que há necessidade, sim, de ter essa acessibilidade para o engajamento, para incluir as pessoas em todos os ambientes. Então, o que se pode fazer realmente é incluir, anexar algumas rampas, né, desde que elas estejam dentro dos padrões estabelecidos pela NBR 9050 de 2015, por exemplo, né? Então, nessa norma existem alguns padrões que devem ser seguidos para que esse ambiente ele seja acessível. E seguindo essas regras, há a possibilidade, sim, de minimizar esses impactos, né, essa ausência de acessibilidade. Então, eu não acredito que apenas esses espaços mais estruturados, eles possam ser mais visíveis, claro. Como a Kelly falou, claro que as pessoas com deficiência, elas buscam esses ambientes mais acessíveis. No entanto, quando outros ambientes também chamam a atenção dessas pessoas, e quando elas percebem que há uma busca de melhoria da infraestrutura e há essa condição, também há o encontro do turista com esse local, né? Então, são questões de adaptações e as pessoas que coordenam esses espaços, aí entra naquela mesma questão, né? Precisa observar essa sensibilidade e essa necessidade de adaptar o ambiente para poder incluir as pessoas com algum tipo de necessidade. Por exemplo, os museus também. Antes, os museus não eram tão acessíveis. Hoje, a gente já observa essa mudança. E aí a gente traz essa questão de mudança de paradigma, né? Antes não se via essa questão da acessibilidade. Hoje, já há uma mudança, porque há essa necessidade de ter acessibilidade nesses ambientes. Como o Kelly falou, existe essa questão da propaganda boca a boca, né? Então, a partir do momento, por exemplo, que o museu ele não se adapta, né, não modifica essa sua estrutura para atender esse público, então ele vai perder uma parcela desse público, né? Então ele não vai atingir, não vai ampliar o seu público-alvo. Então, por isso há essa necessidade. E um dos trabalhos que a gente fez no G7, e que foi apresentado em um congresso em Portugal, tratava justamente disso.
essa acessibilidade, ela traz, existe duas visões, né, para essa questão da acessibilidade. A acessibilidade, ela traz benefícios econômicos para o empreendimento, porque ele vai ampliar, né, o público-alvo, então as pessoas com deficiência possivelmente procuram esses ambientes mais acessíveis, então há uma movimentação econômica, né, então o empreendimento ele ganha com essa questão da acessibilidade, ao mesmo tempo que ele também oferece uma inclusão para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, é como se fosse uma mão de mão dupla, né? A Kelly comentou dessa questão da acessibilidade, ela tem um custo, realmente, né? Mas quando o gestor ele tem uma crítica, né? E que esse investimento, por mais alto que ele seja, mas ele pode trazer benefícios econômicos ao mesmo tempo para o empreendimento, então há a possibilidade, né, de ter um ambiente acessível, trazendo conforto e independência para as pessoas com deficiência, mas também a movimentação econômica para esse empreendimento. Perfeito, muito obrigada, Priscila. E falando um pouco sobre o turismo acessível, a Anne tem uma dúvida sobre isso, eu gostaria de pedir que vocês explicassem também o que é o turismo acessível, e completando com a pergunta da Anne, o turismo acessível será uma tendência de procura turística a curto e médio prazo? Então, né, o que seria então o turismo acessível? O turismo acessível, ele se pauta exatamente nesse planejamento, né? Quando nós falamos no turismo acessível, nós já falamos em mais um segmento, como por exemplo, sol e praia, turismo de aventura, mas na verdade, uma nova forma de planejamento, de planejar os segmentos já existentes. Quando nós pensamos no turismo acessível, nós pensamos nisso. Ambientes que possam dar segurança e liberdade a pessoas, né, que pessoas com deficiência e que precisam também dessa atenção. Por isso que vocês vão ver na literatura turismo de aventura acessível, ecoturismo acessível, turismo náutico, né, acessível. Então, assim, na nomenclatura, né, vai tendo essa ligação dos segmentos já existentes, né, com essa questão da acessibilidade, porque a acessibilidade ela vai permeando exatamente todas, né, as atividades da sociedade e também todos os segmentos do turismo. Então, por isso que é muito bom, porque a acessibilidade ela vai permeando exatamente todas, né, as atividades da sociedade e também todos os segmentos do turismo. Então, por isso que é muito bom, né, é bom pontuar isso. Isso exatamente a gente já pega, né, nessa questão do que a Anne colocou, que seria uma tendência, né? Quando nós pensamos em tendência, o que é que vem à nossa cabeça? Algo novo, algo que está aparecendo. Eu colocaria, né? Mas aí é mais uma visão minha, pessoal, assim, que eu colocaria que não seria uma tendência, né? Talvez nós estamos vivendo um momento um momento de nós estamos podendo discutir isso e dar visibilidade, né? Eu não diria que seria uma tendência, porque na verdade não é como e dar visibilidade, né? Eu não diria que seria uma tendência, porque na verdade não é como um turismo que a cada dia vai crescendo, pessoas vai se interessando, porque como não é um segmento, na verdade é uma forma de planejamento, né? Então ele vem exatamente para atender uma necessidade, uma necessidade que na verdade que já existia e não reunir, né, determinados atrativos e oferecer para, por exemplo, quando nós pensamos em um segmento que está atraindo as pessoas, o turismo dark, por exemplo, veja, nós temos atrativos darks que atrai, então nós podemos sim ter essa tendência dessa procura, esse pico de pessoas aumentando. Porém, quando nós olhamos para o turismo acessível, né, não diria que seria uma tendência, mas na verdade nós esperamos, né, que seja uma tendência para os planejadores, para que eles que possam abrir a mente. Depois nós olhamos para o turismo acessível, né, não diria que seria uma tendência, mas na verdade
nós esperamos, né, que seja uma tendência para os planejadores, para que eles que possam abrir a mente, né, porque na verdade as pessoas, como o Kelly colocou, com deficiência, elas viajavam um pouco, né, porque elas tinham ali exatamente essas limitações, elas ficavam mais em casa. De certa forma, há uma abertura, né, para essas pessoas, mas eu colocaria só essa questão da tendência realmente para a gente encarar o turismo acessível realmente não como mais um segmento, mas na verdade como essa forma de planejamento, né? Talvez nós tenhamos também assim, um crescimento que talvez nós vamos dar o quê? Um empoderamento a essas pessoas, né, que antes se limitavam, né, com medo do que iam encontrar, e talvez elas agora vão se expor mais. E aí talvez houvesse, né, se limitavam, né, com medo do que iam encontrar, e talvez elas agora vão se expor mais. E aí talvez houvesse nesse crescimento. Mas eu diria, talvez eu utilizaria nessa outra expressão, só realmente para justificar o termo. Eu concordo também com o Felipe. Eu não diria que seria uma tendência, né, porque as pessoas, elas não tendem a procurar um turismo acessível, a não ser aquelas que têm algum tipo de deficiência, né, seja ela parcial ou total. Por exemplo, eu trabalhei no meu mestrado e estou trabalhando agora na tese, a questão do turismo cinematográfico. Então, quando as pessoas observam a produção audiovisual, gostam e querem conhecer o destino ou o atrativo turístico, então o turismo cinematográfico, ele pode virar uma tendência, ou seja, as pessoas querem conhecer aquele destino ou atrativo turístico, qualquer pessoa. O turismo de aventura, então as pessoas querem fazer um rapel, uma trilha, seja qual for a atividade. Então, pode virar uma tendência porque as pessoas, de forma geral, podem criar um movimento e ampliar esse fluxo, essa movimentação de turista para esse determinado segmento turístico. Quando a gente fala da questão do turismo acessível, eu não vejo por esse lado, né? Então, o turismo acessível ele não é um segmento, né? Então, eu diria que, no caso, as OGDs, que são as Organizações de Gestão de Destino, assim como os demais atores envolvidos também com a atividade turística, por exemplo, o trade turístico, envolvendo aí a questão dos hotéis, dos bares, dos restaurantes e atrativos, eles buscam desenvolver suas atividades entendendo as normas de acessibilidade para tornar seus espaços acessíveis e ampliar o público-alvo. Então, quando a gente fala do turismo acessível, ele não está ligado a questão de um segmento, mas sim a uma necessidade. Então, as pessoas procuram um ambiente acessível porque elas necessitam. Então, não são todas as pessoas que procuram um ambiente acessível. Então, geralmente, é porque tem alguma necessidade, né? Isso aí envolvendo a questão da deficiência física, mental, alguma questão de mobilidade reduzida, enfim, outros, né? Mas eu também diria que eu não vejo como uma tendência, mas sim como uma necessidade dos empreendimentos, do destino em si, de ampliar essa questão de uma melhor condição para atender a esse público. Muito obrigada, Felipe e Priscila. Vamos finalizar com a pergunta do João Henrique. Qual o contexto da acessibilidade turística em nível mundial? Em que exemplos o Brasil pode incorporar em seu desenvolvimento turístico nos destinos? Essa pergunta do João Henrique foi bem legal e bem complexa, né? Então, o que a gente já vinha discutindo aqui, né? Eu acredito que todas as pessoas, né, independente de suas condições e características, elas têm direito à liberdade, né? Justamente essa questão do acesso, né? Garantir, se for possível, uma certa autonomia. Então, a acessibilidade no turismo,
ela vem avançando, mas ainda a gente percebe que a passos lentos, e isso é perceptível em atividades simples, né? Por exemplo, sentar numa poltrona de avião, caminhar na calçada, né? Como a gente já falou da questão da própria calçadinha da praia, né? Então a gente consegue perceber aí. Ou seja, proporcionar um turismo acessível, isso com relação à acessibilidade estrutural, por exemplo, está relacionado tanto com a questão das políticas públicas, né, como já foi mencionado, mas também com o próprio interesse dos empreendedores, né, por meio de um plano de marketing, justamente proporcione um ambiente adequado a essas pessoas, atendendo justamente as normas, como eu falei, né, a norma NBR 9050, mas existem outras também que irem adotadas. Então, trazendo aí para a questão do contexto mundial, né, na Europa, por exemplo, existe um órgão, o ENAT, European Network of Accessible Tourism, ele é responsável justamente por checar, observar e promover a questão da acessibilidade no turismo em diversos países europeus. E o ENAT, ele promove justamente uma premiação anual, ele concede o título de cidade acessível, como forma de reconhecer o avanço e os esforços de cada um em relação à qualidade de vida, a questão do transporte, comunicação e serviços, entre outros. Então, no site do ENAD, né, eu consegui alguns destinos que receberam esse prêmio por ter uma melhor condição de acessibilidade. Por exemplo, em 2019, quem ficou em primeiro lugar foi Breda, nos Países Baixos, porque, segundo o ENAD, ele continuamente, ele vem apostando em melhorias para tornar a vida das pessoas com deficiência mais fácil. Aí ele traz outros destinos também, como em 2018 foi Lyon, na França, em 2017 Chester, no Reino Unido, e em 2016 Milão, na Itália. Então, o que a gente deve observar, né, é que realmente há uma preocupação com a qualidade de vida das pessoas. No entanto, né, que entra no que eu já comentei, é bom ressaltar também que essa atividade turística nesses países, ela também não é 100%. Né? A situação mais antiga do que a gente percebe aqui no Brasil, mas que também se percebe locais, né, destinos e atrativos turísticos que também não são totalmente acessíveis. Mas o mais importante é ver justamente essa vontade, né, esse desejo de proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Já no Brasil, né, como já foi mencionado também, a acessibilidade, ela vem sendo um ponto de destaque, ou seja, um ponto de discussão, observando essa necessidade de ter essa acessibilidade nos destinos e nos atrativos turísticos. Porém, há destinos realmente e empreendimentos não investe na questão da acessibilidade, né? Seja ela a comunicacional, a de infraestrutura ou a atitudinal, né? Que é justamente essa atitude das pessoas em compreender a necessidade. Um exemplo que eu gosto geralmente de citar aqui no Brasil é o Parque Hotel Modelo. Depois, quem quiser, com mais curiosidade, acesse o site deles. Esse hotel ele fica na cidade de Pinhalzinho, em São Paulo, e oferece uma infraestrutura com bar, restaurante, tirolesa, caiaque, várias atividades, tudo pensando, né, e tudo adaptado na questão de acessibilidade das pessoas com deficiência. E, além disso, o hotel também possui os equipamentos de acessibilidade, né, placa de acessibilidade, climão, ISO, né, entre outros que você consegue observar lá no site. Então, perceba que existem empreendimentos que realmente observam que a acessibilidade, ela inclui, né, as pessoas, mas que também um ponto positivo para esse empreendimento, né, é uma estratégia.
pode ser utilizada também como estratégia. No Brasil também a gente vê estudos que apontam as praias de Florianópolis também com acessibilidade para turistas. Aqui em João Pessoa, eu já mencionei a questão da praia de Tambaú e Cabo Branco, né? Então, outro ponto que vocês também podem observar, quem tiver mais curiosidade com relação à acessibilidade, o G7, ele tem alguns livros que falam sobre acessibilidade, né? Então, tem um guia de acessibilidade que envolve justamente essas praias de João Pessoa e o centro histórico, né? Com a questão das igrejas. Então, ele apresenta a questão da acessibilidade de João Pessoa e ainda tem outros também, que é da série Turismo e Hotelaria, no contexto da acessibilidade, e o outro no contexto da responsabilidade, que ele traz um diálogo da acessibilidade a partir de outros autores, né? Então, é bem interessante, tem vários artigos também nesses dois livros que falam da acessibilidade. Quem tiver um interesse, seria bom dar uma olhada no site do G7, que tem esse material de apoio também. Então, o que eu observo realmente é que há, sim, essa caminhada para a questão da acessibilidade, é algo que podemos dizer que está progredindo, né? Justamente a partir do momento que se observa um maior movimento em discutir acessibilidade, como agora, né? Então, a gente está tentando aqui discutir um pouco sobre acessibilidade, né? Estamos colocando nosso ponto de vista, a sua vivência, isso é muito importante, é algo que eu também gosto muito de pontuar. Você trazer as pessoas que vivem com isso, né? Então, eu tenho um ponto de vista, eu estudo sobre isso, mas quando a Kelly fala, né? Então, abre ali a minha mente para um novo olhar, né? Para eu compreender realmente o que é a acessibilidade, né? Então, pela fala da Kelly ali, toda vez que ela fala, eu fico tentando associar, tentando compreender, e eu acho isso muito importante, né? Esse diálogo. Então, esse crescimento na discussão, a gente começa aqui, né? Nesse caso, na nossa sala de aula virtual, né? Mas há um momento de discussão e de ampliação dessa temática. E também a gente consegue observar as ações em algumas políticas públicas, né, que investem não entrando aqui na questão da discussão de política, né, mas de ações que a gente consegue observar que trazem benefícios para a população de modo geral, e aí uma maior autonomia e independência também para a questão da população que tem algum tipo de deficiência. Acho que assim, a Priscila colocou, né, pontuou muitas coisas. Eu só ressalto, né, realmente o caso de Socorro, não sei se vocês conhecem, mas né, fica também, né, a dica nesse finalzinho de podcast aqui, para conhecer também. Eu acho que no Brasil é um local que tem tido destaque, né, a cidade de Socorro, ela traz exatamente vários passeios, né, toda a infraestrutura. Então você consegue permear, né, no Brasil. Então nós teremos esse caso, né, que pode, né, servir aí como realmente, então você consegue permear, né, no Brasil. Então nós teremos esse caso, né, que pode, né, servir aí como realmente esse reflexo os demais locais, os outros lugares, né, que precisam fazer esse planejamento de uma forma, né, a incluir as pessoas com deficiência. Gente, foi muito bom ouvir vocês. Eu queria agradecer em nome de todos esse papo que foi extremamente enriquecedor. E muito obrigada, Felipe, Kelly, Priscila, por aceitar nosso convite. Eu gostaria de agradecer especificamente a Kelly por compartilhar a sua vivência com a gente. Eu que agradeço, pessoal, pelo convite e estamos aí à disposição, né, todos nós, para compartilhar um pouco, né, tanto eu como a minha vivência da questão da acessibilidade, né, como vocês, os meninos que
e costumam estar sempre pesquisando. Vocês agora que estão, né, se aprofundando mais um pouco do assunto. E é sempre bom saber, né, que a acessibilidade está cada dia, né, crescendo, não só na academia, mas também fora, né? E foi bastante enriquecedor também estar junto com vocês, compartilhando, né, desse tema. Também agradeço, né, a turma, em nome da Bia, né, que esteve, né, à frente, né, conduzindo o podcast. Muito obrigado, né, Bia, pela condução, por toda a turma, pelas perguntas que vocês trouxeram, buscaram, né, trazer as perguntas foram muito pertinentes. Obrigado também a Kelly e a Priscila, né, por essa conversa que foi tão bacana. E como a Bia falou, a Kelly que nos enriqueceu, né, com sua história, né, com toda a sua vivência. Então, muito obrigado, né? Obrigado à turma, obrigado também à professora Adriana pelo convite. E só reforço também, né, para quem tiver mais curiosidade, quiser conhecer um pouquinho mais, para que vocês visitem, né, o site do G7, que é o grupo que nós fazemos parte. Lá vamos ter diversos materiais, diversas pesquisas, né, que vão mostrando exatamente tudo isso que nós fomos colocando aqui. Nosso muito obrigado, né, espero que possa contribuir para a visão de vocês e para essa geração, né, do conhecimento nessa área que necessita, né, dessa atenção por parte nossa, enquanto acadêmicos, e vai fazer a diferença, né, no futuro, no mercado. Essa geração, né, do conhecimento nessa área que necessita, né, dessa atenção por parte nossa, enquanto acadêmicos, e vai fazer a diferença, né, no futuro, no mercado de trabalho. Então, muito obrigado. Também agradeço, né, estou extremamente feliz de participar, né, desse podcast, com a turma, com o Felipe, com a Kelly. É sempre bom a gente discutir, né, como eu sempre falo, assim, acho que abre a mente realmente, conhecer a opinião dos outros, das outras pessoas é sempre enriquecedor, né? Espero ter contribuído um pouco com vocês. E mais uma vez agradeço o convite dos alunos, da professora, e precisando, né, a gente está sempre aqui disposto para comentar, para conversar sobre não só sobre essa temática, mas até como o Felipe comentou, né, a gente vem trabalhando muitas vezes a questão da acessibilidade com relação à infraestrutura, e hoje a gente buscou, né, dialogar um pouco mais sobre a questão do marketing e acessibilidade, então foi muito enriquecedor para a gente também. Vocês trouxeram perguntas muito boas, né, que faz a gente pensar, né, rever alguns conceitos também. Então, eu parabenizo a turma, né, pela iniciativa e pelos questionamentos também. Ok, gente, pode parar. Um hotel com nome de palácio. Transmitir. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Kelly, a Felipe e a Priscila. Realmente foram contribuições fundamentais. A gente discute muito a acessibilidade, mas às vezes a gente acaba esquecendo de relacionar, né, ao turismo e ao marketing, então foi perfeito. Parabenizar aos alunos da disciplina, né, pela ideia inovadora do podcast, pela entrevista, pelas perguntas, né, que foram realmente perguntas muito pertinentes, muito bem elaboradas e que realmente fizeram com que a gente, né, tivesse um debate, né? Então isso foi fundamental. Então eu estou muito feliz com o resultado, muito satisfeita mesmo com a proposta, dar os parabéns à turma toda, né? E agora vou abrir. Olha, Kelly está dando os parabéns, gente. Se Kelly quiser falar, Felipe, Priscila, e depois, né, a turma, alguém quiser falar. Mas da minha parte eu estou muito, muito satisfeita mesmo. Agradeço imensamente aos palestrantes e agradeço imensamente à turma. Parabéns. Felipe, o microfone está desligado.
Então, só agradecer mesmo e dizer, né, que estamos aqui. Então, caso alguém tenha alguma dúvida ainda, queira fazer alguma pergunta, algo não ficou claro, então, né, essa hora, né, a hora da gente aproveitar para poder fazer tirar essas dúvidas, né, conversar um pouquinho mais daquilo que já foi falado. Acho que é isso, professora, que o Felipe está falando. Quem quiser, né, perguntar, conversar um pouco mais, a gente está aqui. Né? Mas, novamente, parabenizar a turma. As perguntas foram realmente muito pertinentes e fez com que a gente pensasse, né, como se diz, pensasse um pouquinho fora da caixa, né? A gente sempre eu, pelo menos no meu caso, eu sempre vinha trabalhando na questão da acessibilidade mais estrutural, né? E aí a questão de associar a acessibilidade ao marketing, né, a outros olhares também, isso foi muito legal, né, trazer essa discussão. Então, parabenizo mais uma vez a turma, né, e agradeço o convite. Essa foi a ideia, né, para a gente trazer um desafio e vocês deram um show. Kelly, eu não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu agradeço muitíssimo, né, a colaboração de vocês. Oi, Kelly. Eu que agradeço, professora, aos meninos, e qualquer dúvida, né, o G7, todos nós estamos sempre abertos para discutir sobre esse assunto. E se ficou alguma coisa que não ficou clara, como também o Felipe bem colocou, a gente também está à disposição para esclarecer qualquer coisa. E então, de parabéns todos. Obrigada, Kelly. Mais uma vez agradeço muito pelas suas contribuições. Agora, acho que em nome de toda a turma, professora, eu queria agradecer a paciência dos três, né? E por ter participado da nossa atividade, foi muito bom mesmo. E foi um desafio, né? Foi a nossa primeira experiência com esse tipo de atividade. Foi bem desafiador, eu gostei bastante. Que bom. Deu trabalho, mas no final deu tudo certo. Que bom, Beatriz. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Foi uma proposta muito inovadora. E a ideia era essa, né? Trazer para a disciplina uma coisa diferente. Hoje a gente teve de tudo, né? Já começou super diferente. Cheio de emoções. Ai, ai. Mais alguém, gente, da turma? Ok, então a gente encerra hoje agradecendo mais uma vez Felipe, Priscila e Kelly, agradecendo a todos vocês da turma, realmente pelo excelente trabalho, estou muito feliz com os resultados. Lá nos princípios do marketing de valor, vocês superaram minhas expectativas, entregaram valor superior ao cliente, então estão no caminho certo. Agradecer muito essa aula de hoje, ela está gravada, né? Então, depois a gente avisa vocês quando a gente estiver divulgando para vocês. Vocês também já têm o link do podcast, né? Que teve até um acesso grande, né, Felipe? Porque eu estava preocupada com a divulgação, aí o Felipe eu não consegui ver material. E aí o Felipe, não, professora, já está com 60 visualizações. Nós tivemos mais de 100 visualizações, professor. Foi. Olha em 2 dias, né? Mas foi grupo de WhatsApp, foi Instagram, foi... Eu mandei no grupo de WhatsApp da minha família que tem 60 pessoas. Nossa, pronto. Essa era a ideia mesmo, né? Trabalhar as estratégias de marketing mesmo. Então, gente, só tenho a agradecer. Depois eu mando os comunicados para a turma pelo SIGA. E depois, a semana que vem, eu lanço as notas. Mas, de qualquer forma, agradecer. E a intenção principal foi essa, né? Promover um debate, trazer uma temática inovadora. Muitíssimo obrigada a todos, gente. Boa noite. Boa noite, Boa noite, gente. pessoal. Boa noite. Oi, Pri. Boa noite. Só um minuto. Não, se algumas pessoas pudessem abrir a câmera, só para a gente fazer o print para depois legal. postar, seria interessante.
Gente, abre a câmera aí, ó. Bia, não adianta dizer que tá descabelada, não. Ó aqui. Ai, não, eu tô sem condições. Vai ficar só minha foto de perfil mesmo. Eu tô sem zero condições. Abre, Áurea. Áurea, João, Anne, Kelly. Quem mais tá aqui, Não, gente? prof. Narciso. Olha, eu tô sem condições também. Hoje, olha, mais descabelada do que vocês não estão, não, gente. Como o Bia falou, acho que, não sei se outra pessoa nunca tinha usado esse aplicativo, né? Mas pra mim foi a primeira vez, eu estava meio perdida ali, mas as meninas ajudaram bastante. Foi o Discord? Ah, tá. O Foi. Discord a gente usou na confraternização, né? Do ano passado para um karaokê. Minha filha que descobriu o tal do Discord, que eu não sabia nem o que era. E ela, não, mãe, é ótimo, não sei o que. A gente conseguiu fazer o karaokê pelo Discord. Legal, gente. É bom que a gente vai aprendendo, né? Ok. Print, estudar o print? Eu fiz, agora a Felipe sumiu aqui. Eita. Só tá nós duas. Eita, gente. Deixa eu ver aqui. Esse Felipe consegue voltar? Eu tô vendo, Felipe. Apareci, Priscila? Para mim não aparece. Puxa, pra mim tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo, porque como é de elite, eu Acho não que sei. fica oscilando às vezes. Agora Felipe. voltou. Ah, Lá voltou. vai. Pronto. Felipe Sorriam. tá de olho fechado. Não, Felipe para mim não aparece. Ah, pra mim tá normal. Felipe, você consegue dar agora print? Ah, pois eu vou tirar, eu consigo aqui, tá bom? Tirei os prints aí, gente. Eu acho que foi, peraí, deixa eu ver Vamos, se salvou deu aqui. certinho? Deixa eu ver. Aí que o computador. Agora deu certo. E para mim só estava aparecendo eu e a professora, mas agora Eu tô apareceu vendo mais todo gente. mundo aqui. Pronto. Pronto? Pronto, gente. Então, muitíssimo obrigado. Boa noite. Qualquer coisa a gente se fala e eu mando as notícias pelo Siga. Tá bom? Obrigada. Tá certo. Ok, boa noite, pessoal. Boa Tá, noite. boa Tá noite, certo, pessoal. obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí tem que parar aqui a gravação. Pode parar aqui, amor, que eu já. Boa noite, Alisson.